Queridos irmãos em Cristo, nós somos Bárbara e Sávio, casados há 27 anos, pais de 5 filhos. A Bárbara é tabeliã e eu sou procurador de justiça no Rio de Janeiro. E nós estamos morando por 2 anos em Portugal para a realização de um curso na área do direito da criança e da família. E hoje nós viemos falar justamente sobre isso com vocês, a respeito de adoção, que é um assunto muito emocionante para nós, muito importante na nossa vida, e a gente queria partilhar um pouco da nossa experiência com vocês. Gostaríamos de conversar com vocês, então, sobre adoção. Quando se fala em adoção, o que vem na sua mente? Qual é a ideia que logo aparece quando se fala em adoção? Caridade? Infertilidade? Medo? Medo do desconhecido? Pois bem, meus amigos, vamos pensar sobre isso. A adoção não é um ato de caridade. Não é um mero fazer o bem ao próximo. A adoção é um ato de amor. É um ato de amor incondicional, onde você se abre para cuidar, para dedicar todo o seu afeto a uma criança, a um adolescente. E que na maioria das vezes você será o grande beneficiário da adoção, desse ato de amor. A adoção é sim um dos remédios para a infertilidade, um dos recursos para a infertilidade. Mas a adoção é, acima de tudo, a revelação da fecundidade do amor e a fecundidade do amor conjugal. A importância desse amor conjugal que gera frutos, perpetua valores e forma pessoas, cidadãos. Mas por que sentir medo quando se fala em adoção? Medo do desconhecido? Medo da genética? Medo da criança ser filha de alguma pessoa de índole má? Não só a questão da genética, mas também a questão do caráter? Vamos pensar todos, refletir se isso realmente deve proceder, se esse medo deve prosperar. Nós sabemos que a genética ela vai influenciar em alguma questão de alguma doença crônica, alguma coisa nesse sentido. Mas o caráter são os valores que nós passamos para os nossos filhos. Nós não podemos ter medo de pensar na adoção ou quando se fala em adoção. Mas sabe por que a gente não pode ter medo? Porque a adoção é um projeto de Deus. Nós temos inúmeras passagens na Bíblia que citam casos de crianças adotadas ou de pessoas que adotaram até os seus próprios pais, que não eram biológicos. Histórias de afeto, onde a biologia pouco valia naquele momento. Até que culminou na história mais importante da nossa crença, que é justamente a história de Jesus. Jesus é o maior exemplo de filho adotivo. Deus, no seu projeto de nos salvar, nos enviou o seu próprio filho para nos salvar. Mas ele precisou de uma família, a importância da família. E ele precisou de um pai adotivo para acolher esse filho. E que São José foi esse pai adotivo que amou incondicionalmente Jesus, cuidou, criou, educou Jesus. Mesmo sendo ele o filho de Deus, São José exerceu as funções parentais, o cuidado, as suas responsabilidades, assumiu aquela mulher. Ele tem que ser enaltecido e falado nas nas homenagens, nas homilias celebrativas de São José, como ele foi importante, não só como marido, como homem responsável, mas como pai, um pai por adoção que não teve preconceito. Então, o próprio Deus se utilizou da adoção.
E depois você vê no Evangelho várias citações sobre a adoção. Quando Jesus nos adota como filhos. É o tempo todo. E por que a nossa igreja, as nossas pastorais, não falam sobre adoção para as famílias, para os casais, para os noivos, para os jovens e adolescentes? Nós precisamos, nesse ano missionário extraordinário proclamado pelo Papa Francisco, nós precisamos avançar nesse debate, nessa abordagem sobre adoção. O Papa Francisco já tinha anunciado em Amoris Laetitia a importância da adoção, a importância da fecundidade do amor conjugal, que não se restringe à procriação, mas sim à perpetuação de valores, na formação de pessoas, no cuidado de pessoas. Então nós precisamos sim trazer para os encontros de noivos, preparar esses futuros casais, futuras famílias, que sequer pensam na possibilidade de adoção, para, ao se deparar eventualmente com uma infertilidade, não ficarem melindrados, não esmorecerem nesse caminho conjugal, porque não tem outra via. Mas pensarem sim na adoção. Encorajar as famílias até que são férteis, a acolherem as crianças, como Jesus mesmo proclamou: deixai vir a mim as criancinhas. Quem receber um desses pequeninos, é a mim que está recebendo. Então nós temos que pensar no futuro dessas crianças. Se por um lado nós estamos cuidando dos casais, preparando esses noivos, falando sobre a adoção para que eles reflitam numa eventual possibilidade de infertilidade, deles pensarem que o seu amor conjugal não se finda diante dessa notícia, mas ele pode ser fecundo de outras formas, de uma forma sublime, como foi a própria história de Jesus Cristo. Nós, por outro lado, também, como igreja, estamos cuidando das nossas crianças sem família. Se nós, igreja, queremos que as crianças tenham o seu direito de nascer, lutamos por isso, nós temos que também lutar para que elas tenham uma vida plena e em abundância. E para isso nós temos que ter o cuidado com essas crianças. Quando a nossa igreja luta por esse direito, ela também tem que se responsabilizar pelo cuidado dessas crianças. E no Brasil são mais de 47 mil crianças vivendo em abrigos, longe das suas famílias de origem. Até porque essas famílias já não têm mais condição de assumir essas crianças. Já abandonaram, já são famílias completamente desestruturadas. Mas essas crianças não podem ficar lá nos abrigos, elas precisam de uma família para que as possam ajudar no seu desenvolvimento emocional, no cuidado da sua saúde, seu desenvolvimento educacional, na sua formação. E principalmente elas se sentirem amadas, particularmente amadas. E nós, cristãos, igreja, nós temos também que assumir esse papel. As pastorais da família, os encontros de casais, ajudar nos encontros de noivos, nós podemos ser famílias para essas crianças. Eu acho que essa é uma grande missão para esse ano missionário extraordinário. E para quem não pensa em adotar, acha uma atitude muito definitiva, muito forte, não está preparado, nós temos a possibilidade de apadrinhar essas crianças nos abrigos. Se cada cristão, cada católico brasileiro, que nós somos milhares, assumissem um apadrinhamento afetivo de uma criança, já não seriam 47 mil crianças esperando por um lar ou por uma referência familiar, ainda que não seja uma referência familiar de pai ou mãe,
mas de padrinho afetivo, cuidadoso, atencioso, orientador, que possa ser um respaldo na caminhada dessa criança na adolescência e na juventude, na sua formação. Nós teríamos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais amorosa, vivendo exatamente o que Deus propõe, que Jesus no seu evangelho propõe. Esse é o nosso apelo. Que nós famílias cristãs, possamos ajudar outras famílias que estão se formando, mostrando que a adoção é um meio de se tornar pai e mãe, mas também ajudar as crianças que não têm família. A primeira coisa que me cabe dizer depois da Bárbara, no encontro de católicos, é afirmar que o vínculo adotivo não perde em qualidade de afeto para o vínculo biológico. Nós temos 5 filhos, 2 vieram por adoção e 3 vieram naturalmente. É uma família colorida, nós temos filhos brancos e filhas negras e nos sentimos muito felizes por Deus ter dado essa oportunidade de ter essa vida que parece ser diferente, mas é que é uma vida extremamente agradável do ponto de vista de você conviver com o desigual, com aquele que eventualmente não te puxou os teus traços, não tem os seus traços físicos, não tem o gênio da família, não tem várias coisas que nós atribuímos à paternidade, mas atribuímos à paternidade porque são características biológicas que foram passadas de pai para filho. Isso, de certa forma, nos consola da nossa vida finita e parece que perpetuamos nos nossos filhos os nossos traços, nós continuaremos vivos depois da nossa morte. Nós continuaremos vivos porque a alma é imortal e porque a vida é eterna, mas o nosso corpo perece. E o que vale a pena plantar nessa terra são os grandes valores que nós temos, né? A vergonha na cara, a vontade de trabalhar, a honestidade, o amor ao próximo. Eu acho que esses são os valores que nós trabalhamos na adoção, naquele filho que não parece comigo, mas que vai ter esses valores no momento em que eu me dedico como pai para construir esses valores. Essa é a verdade do vínculo adotivo. E nós precisamos adotar, inclusive, nossos filhos biológicos. Porque apesar de sermos pais biológicos, eles só têm o status de filhos se eles se sentem protegidos e amados por aquele que assume o cuidado e a trabalheira de ser pai. É muito lúdico falar em paternidade, hoje todo mundo fala em ser pai, aparece no anúncio da televisão, mas ser pai dá um trabalho, ser mãe dá trabalho, nós temos que brigar, nós temos que nos indispor, nós temos que assumir posições difíceis, desagradáveis, nós perdemos noites de sono, nós nos preocupamos. Isso se chama adoção. Nós adotamos nossos filhos biológicos. Adoção é uma atitude de amor. E quando a gente tem essa atitude de amor, a gente já também assume a obrigação de se fazer amar pelo filho adotivo. Muita gente fala do processo de adoção, que é complicado, que as pessoas querem crianças brancas de tenra idade. Não deixa de ser verdade que os pretendentes à adoção queiram crianças mais novas. Mas o processo adotivo, o problema dele não é só o processo da adoção, mas a desvinculação dessa criança da sua família de origem, que muitas vezes é mantida na instituição por muito tempo, na esperança que essa família se recupere. Na verdade, nem sempre é uma família formada, é uma mãe que tem filhos com vários homens e tem processo de drogadição, tem processo de alcoolismo, e em busca dessas curas milagrosas que acontecem, mas que são raras, nós mantemos as crianças por longo tempo nas instituições. Isso é uma outra parte. Nós podemos ser pais adotivos, nós podemos ser padrinhos, podemos ter com essas crianças uma relação de amor, mas nós também temos que nos juntar a uma militância para que a adoção seja uma coisa mais comum, para que as autoridades, o Ministério Público, a magistratura, as equipes técnicas analisem os casos das crianças institucionalizadas com mais velocidade e com menos demagogia, porque 99% dos pobres brasileiros criam seus filhos com muita dignidade. Para aquele 1% de pessoas em qualquer classe social que não tem condição de criar seus filhos, porque não tem capacidade de afeto, a adoção é uma solução que deve ser imediatamente tentada. Então essa militância se transformou na luta dos grupos de apoio à adoção, como o Quintal da Casa de Ana, que eu e a Bárbara fundamos,
e que tem o nosso site disponível e todos os contatos disponíveis para que vocês possam se aprofundar nesse tema. E também o movimento nacional dos grupos de apoio à adoção, que talvez seja um dos maiores movimentos pacíficos da sociedade organizada brasileira, através de uma associação nacional chamada ANGAAD, Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Na cidade do Rio de Janeiro são mais de 5 grupos de apoio à adoção. O nosso Quintal da Casa de Ana foi fundado em Niterói e lá funciona muito bem, graças a Deus, esperando por vossa visita. Mas o detalhe que eu quero acrescentar é que nós somos tanto solução para essas crianças, podemos ser solução, e não estamos fazendo caridade alguma, nós estamos tendo uma oportunidade de gastar o afeto e o amor que nós temos no nosso peito. É como se nós tivéssemos uma jazida de amor que se multiplica. E ela se multiplica a partir do momento que eu conheço uma pessoa nova, que não faz parte de mim, que não faz parte do meu sêmen, do meu cromossoma, do meu óvulo, não saiu dos meus ascendentes biológicos, mas talvez se pareça comigo da minha alma. E eu acho que isso é a questão mais importante. Talvez eu possa fazer com ela uma relação de amor e possa ter com ela uma relação profunda. E depois que essa relação se forma e essa pessoa se torna tão importante para você, você pergunta aqui como sua vida poderia ser se você não tivesse tido a oportunidade que Deus te deu de colocar ela no teu caminho. Esse filho que vem de Deus, que é o filho por adoção, ele revela a face generosa de Deus no momento em que você recebe uma pessoa que é fundamental para você e que sua limitação animal jamais teria capacidade de conceber. O ser humano que é você jamais teria capacidade de gerar essa pessoa que é tão importante. Ela veio de outros cromossomas, de outros seres humanos que precisam ser entendidos, abençoados, perdoados, né? Compreendidos, porque nos dão, esses seres humanos, uma pessoa muito importante que vai viver com a gente pelo resto da vida e vai escrever uma história de amor muito bonita na nossa existência. Então eu queria deixar esse recado forte para vocês, que vocês estudem a questão da adoção, que vocês falem com jovens sobre adoção, que nos encontros de jovens com Cristo, nos encontros de adolescentes com Cristo, nos encontros de casais com Cristo, no trabalho das pastorais de família, nos cursos de preparação de noivos, nas homilias, em todas as oportunidades de comunicação, a adoção fosse tratada não como uma coisa magnânime, não como uma esmola que se dá à criança, não como uma caridade que se faz, mas uma relação de amor que vem de Deus, é oportunizada por Deus e é abençoada por Deus e faz a nossa vida muito mais colorida, muito melhor. Um beijo no coração de vocês. Eu e a Bárbara vamos agora fazer uma despedida juntos, mas o que eu quero deixar como mensagem forte, visite o site do Quintal da Casa de Ana, lá tem umas palestras, uns vídeos interessantes, visite os outros grupos de apoio à adoção, entre nessa luta, porque há milhares de crianças institucionalizadas, são 46 mil no Brasil, mas nós somos milhões de católicos. Então não há motivo para que essas crianças ainda estejam lá, se nós nos oferecermos como solução para elas, seja para adoção, seja no apadrinhamento, que é uma coisa mais leve e que em qualquer fase da vida se pode ter, e nós podemos dar essa resposta. Eu tenho muita fé que essa nossa campanha vai tomar conta e vai ser o sal da terra nessa nossa luta. Bom, nesse encerramento eu queria agradecer ao Bispo Dom Antônio Augusto, que tem sido um companheiro incansável nessa luta para implementar a adoção como tema na Igreja Católica. Nós estamos encontrando uma receptividade muito grande na Arquidiocese do Rio de Janeiro e temos fé que vai prosperar e que vai incendiar o coração de todos. Agradecemos também ao casal Maria José e Paulo, coordenadores da Pastoral Familiar, pelo convite, e temos esperança e fé que nossas famílias cristãs, possam cuidar das crianças do Brasil por um futuro melhor, um futuro mais digno e cidadão. A adoção, o destino na sua mão.